Glória a Deus, a paz do Senhor, amados irmãos, amadas irmãs. Em nome de Jesus, nessa manhã eu vim aqui para trazer uma revelação de Deus, né? Que Deus teve comigo, que Deus me deu nessa madrugada, né? Eu queria muito poder estar compartilhando com vocês. É algo que veio da parte do Senhor para minha vida, né? E eu creio que vai falar com muitas pessoas também que talvez queriam uma confirmação da parte do Senhor, né? Estou aqui impulsionada, né, pelo Espírito Santo, porque é um assunto que para muitos talvez parece exagero, né, que não teria necessidade, mas que foi algo revelado diretamente de Deus comigo, né? Então precisava muito vir aqui compartilhar com vocês em nome de Jesus. Antes de iniciar, eu quero estar trazendo um versículo que Deus também colocou no meu coração para me estar trazendo aqui para vocês também em nome de Jesus, que fica em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, que nos diz assim: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Amém? Glória a Jesus. É um versículo muito conhecido, né? Mas que talvez pouco é colocado em prática, né? Por muitos de nós, né? Amados, nessa madrugada, Deus me trouxe uma revelação abençoada. Há poucos dias, mais ou menos uma semana, eu acabei instalando novamente a plataforma do Instagram. E, irmãos, era algo que eu não tinha mais instalado, fazia anos. Era algo que eu instalava, desinstalava, né? Um pouco eu instalava, lá outro dia desinstalava de novo, né? E aí, até então, eu estava usando somente o YouTube e o WhatsApp, né? Para compartilhar, né? Algo da parte do Senhor, né? No YouTube eu gravo os vídeos, né? No WhatsApp eu tenho os grupos, né? Jesus Salva. E o Instagram eu não estava usando. Mas há uma semana atrás eu pensei assim, eu vou instalar também, né? Vou ativar novamente o Instagram para mim também começar a compartilhar algo da parte do Senhor lá pelo Instagram também, né? Para alcançar outras vidas. Era o que eu pensava, né, meus irmãos? Mas começou a me incomodar. O Espírito Santo começou a me incomodar, né? E eu comecei a orar e comecei a pedir para Deus, né? Eu quero que o Senhor vá me confirmando, eu quero que o Senhor, né, vá me mostrando. E foi duas revelações, na verdade, mas hoje eu vou estar trazendo essa que foi mais séria, vou dizer assim para vocês. Amados, aqueles que estão na presença do Senhor, que desejam se aprofundar nas coisas de Deus, eles temem perder a presença de Deus. O nosso principal temor é perder a presença de Deus, irmãos. Nós que não queremos mais viver no raso, que queremos nos aprofundar mais na presença de Deus, o nosso principal temor é perder a presença de Deus. Nós que queremos mais do Senhor, nós que queremos ser usados como instrumentos, como canal de bênção, né? Que queremos ser usados com autoridade na presença do Senhor, ainda mais nesses últimos dias que nós estamos vivendo, né? Jesus está voltando. E tudo que a gente menos quer é perder a presença de Deus. É perder a autoridade que Deus colocou sobre as nossas vidas. Esse é o meu principal temor. E eu creio que é de vocês também, né? Claro, perder a nossa salvação, né, irmãos? Mas eu digo que poucos estão se deixando ser instrumentos de Deus, né? Por, né, muitas vezes querer fazer a sua própria vontade, né? E deixar muitas vezes de fazer a vontade de Deus. Aqui o versículo do Senhor está nos dizendo isso, né? Que todas as coisas me são lícitas, ou seja, estão perdendo a presença de Deus
pelo capricho das suas vontades, né? Por fazer as suas vontades. Irmãos, então eu acabei instalando o Instagram novamente. E nessa noite, aleluia, Deus me trouxe uma revelação através de uma visão que foi muito séria, que falou fortemente comigo e que foi um ponto de decisão, né? De desinstalar novamente o Instagram e não usar mais. Porque quando Deus fala é uma vez só, ele não precisa ficar confirmando, né, irmãos? Deus falou, tá falado, né? Em nome de Jesus, não precisa nós ficar insistindo em algo que Deus já falou que não é da vontade dele. Eu não sei, talvez tenha algum ponto na tua vida que Deus já deu um basta e você ainda está insistindo. Mas se Deus já falou, tá falado. Não tem por que nós estar insistindo em algo que Deus já falou que não é da vontade dele, né? Amém? Amados, nessa madrugada Deus me trouxe uma visão sobre uma pessoa, né, que eu tenho orado muito, que eu tenho clamado muito pela salvação dela, uma pessoa próxima a mim. E que eu tenho orado muito, né, clamado muito pela salvação dessa pessoa. E nessa madrugada, Deus me mostrava uma visão, eu estava juntamente com ela, e essa pessoa, ela estava usando de uma ferramenta para tentar contra si mesmo, né, para tentar desistir da sua própria vida. E eu cheguei até essa pessoa e eu tentava usar a autoridade que Deus tinha colocado sobre a minha vida. E eu dizia, eu te repreendo em nome de Jesus, demônio do suicídio. Irmãos, e não saía. E ela estava possessa de demônios. Ela estava possessa. E aqueles demônios eu repreendia e eles não saíam. E ela não era liberta. E eu tentava falar, mas parece que a minha voz não saía. Parece que eu falava baixinho. Sabe quando você está sem voz, quando você está gripado e que a tua voz não consegue sair e fica aquela coisa de tu querendo falar e não consegue? Era isso que aconteceu. E eu tentava repreender aqueles demônios, né, sobre a vida daquela pessoa que estava tentando contra si mesmo e não saía. E ela não era liberta. Aleluia. E aí, irmãos, aí Deus me trouxe uma nova visão, que a gente já estava em casa, né? E ela estava sentada, essa pessoa estava sentada assim, e ela machucada, né? E ela não lembrava de nada do que tinha acontecido. Aí eu dizia assim para ela, para essa pessoa, tu não lembra de nada do que aconteceu? E ela, não lembro de nada. E eu estava com as duas mãos amarradas, estava bem assim. E estava um pano em volta assim das duas mãos e as mãos estavam assim. E eu dizia assim, e ela começou a ficar novamente possuída por aqueles demônios. E eu dizia assim, Satanás pode tocar na tua carne, assim como fez na vida de Jó, mas a tua alma é de Jesus. Eu dizia assim, a tua alma é de Jesus. Ele pode até tocar na tua carne, né? Ela estava toda machucada, mas a tua alma é de Jesus. E assim acabou o sonho, irmãos. E Deus me confirmava que era uma confirmação que eu tinha perdido a autoridade de Deus por causa de eu estar usando novamente o Instagram. Talvez muitos de vocês vão achar assim, que exagero. Tantos que servem a Jesus usam o Instagram, né, para compartilhar também, né, versículos, para compartilhar algo da parte do Senhor para tantas vidas que estão ali. Irmãos, mas eu estou contando uma experiência que eu tive com Deus. E que eu estou aqui para falar talvez para você que está pedindo uma confirmação de Deus. Eu perdi
eu tinha perdido a autoridade de Deus para repreender. Mesmo eu clamando, mesmo eu dizendo, eu te repreendo. Eu estava sem voz, eu estava amarrada. Eu não conseguia mais ser um instrumento de Deus com autoridade. Eu tinha perdido a autoridade de Deus. E aqui o versículo, irmãos, está nos dizendo que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm, irmãos. Se nós for analisar, a tecnologia ela está avançando. As coisas, a modernidade, ela está avançando. O Instagram é algo antigo já, né? Mas está vindo outras coisas também. E talvez nós, irmãos, com essa ideia que nós imaginamos, que pensamos, e muitas vezes sem perguntar para Deus, sem pedir para Deus, acabamos agindo por conta própria, sem perguntar se é da vontade de Deus, sem saber se aquela é a direção que Deus quer te dar, que é para te tomar. Acabamos agindo sem a permissão de Deus e acabamos, irmãos, vivendo uma vida rasa espiritualmente. Eu não estou dizendo que pessoas que têm Instagram vão se afastar da igreja. Não estou dizendo isso. Mas talvez tu vai perder a presença de Deus na tua vida. Com esse negócio de dizer assim, não, eu tenho Instagram só para ter. Eu tenho Instagram para conversar com alguém, né, um familiar, um parente próximo, para compartilhar algo da parte do Senhor. Mas, irmãos, às vezes a nossa ideia é essa no início. Mas depois acaba já não sendo mais. Entende? Por isso que nós temos que ter muito cuidado, irmãos, com as redes sociais. Muito cuidado. Principalmente sem pedir se aquilo é da vontade de Deus ou não. Se essa é a direção que Deus quer te dar ou não. Muitos estão vivendo uma vida rasa na presença de Deus. Estão perdendo a autoridade que Deus colocou sobre a tua vida. Está perdendo a presença de Deus, está perdendo o temor pelas coisas de Deus, está vivendo uma vida rasa espiritualmente. Já não sente mais a presença de Deus como sentia antes. Essa foi uma experiência, irmãos, tremenda que eu tive. Uma visão tremenda. Porque nós estamos vivendo os últimos dias aqui nessa terra. Jesus está voltando. E Deus precisa contar com soldados valorosos, corajosos. É preciso ter coragem para se separar da maioria. Porque eu digo maioria. Hoje é difícil tu conversar com uma pessoa que não tem um Instagram. É difícil, irmãos. Então é preciso ter coragem para se separar da maioria e ser taxada como crente quadrado, crente que não pode fazer nada. É difícil. É difícil. Mas aqueles que estão dispostos a negar a si mesmo para fazer a vontade de Deus, não é difícil. É dar um ponto final e acabou. Se Deus falou, tá falado. Não é difícil, irmãos, nós ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Nós dar ouvido à voz do Espírito Santo. Não é difícil. Se Deus falou, tá falado. Não tem o porquê eu ficar aqui, mas será, mas por quê, mas será, mas eu queria, mas... Não. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe do teu amanhã. Talvez o teu primeiro pensamento fosse esse. Mas será que daqui um passar de ano, meses, será que permaneceria nesse pensamento? Nós precisamos ter cuidado, irmãos. Nós precisamos vigiar. Além de orar, nós precisamos vigiar. Estar atentos. Porque o inimigo, irmãos, ele chega com um sapatinho de algodão. Ele te apresenta uma bandeja bem enfeitadinha, bonitinha.
E se nós não ter cuidado, quando nós vê, ele se infiltra e nós nem percebemos. Quando nós vê, nós já estamos dando legalidade, estamos abrindo uma brecha gigante na nossa vida. E essa brecha vai vazando a presença de Deus. Nós somos um vaso. Aleluia. E se abrir uma brecha nesse vaso, vai vazando a presença de Deus. Vai vazando a unção. Então nós precisamos ter cuidado, irmãos. Aleluia. Com o que nós estamos fazendo. Do que nós estamos utilizando. Se aquilo é da vontade de Deus, se aquilo provém da vontade de Deus ou não. Vigiem. Estejam atentos à voz do Espírito Santo. Essa é uma experiência que eu tive com Deus nessa madrugada e que eu precisava muito, né, vir aqui falar para vocês em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que possamos ser obedientes à voz do Senhor e entender que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Nem todas nos convêm. Nós precisamos muitas das vezes nos separar da maioria para poder ter uma vida consagrada em obediência ao Senhor, para poder ter uma vida cheia da presença de Deus. Não queremos viver o raso. Eu não quero viver o raso na presença de Deus. E eu creio que você que serve a Jesus também não. Não se importe se talvez você tenha que se separar da maioria para viver uma vida em obediência, em santidade ao Senhor. Aleluia. Vai valer a pena. Vai valer a pena nós negar a nós mesmos para fazer a vontade do Pai. Vai valer a pena. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa, né, de alguma forma, o Espírito Santo possa te revelar mais ao teu coração. E que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.